Mais uma vez, boa noite a todos e vamos então iniciar esta pequena cerimónia de entronização do quadro do professor Dr. Tito José Bonagamba, que exerceu mandato de diretor do Instituto de Física de São Carlos entre os anos de 2014 e 2018. Pede-me o professor Tito para fazer os seguintes agradecimentos. Ao magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Varran Agopian, ao vice-reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. António Carlos Hernandes, à pró-reitora da Universidade de São Paulo para a Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a professora doutora Maria Aparecida Moreira Machado, ao pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, vice-diretor do IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, professor Dr. Ricardo Ferreira de Trindade, diretor da EFERP, a Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, que é o professor Cristiano Antunes Barreira. Também os agradecimentos ao vice-diretor da mesma instituição, professor Marcelo Papotti, do mesmo instituto, da mesma faculdade, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o professor Dr. Pietro Giancalini, vice-diretor também da mesma faculdade, o professor Dr. Marcelo Mulato, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Dr. Edson Wendland, a diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, a professora doutora Maria Cristina Ferreira de Oliveira, diretor do Instituto de Química de São Carlos, professor Dr. Emanuel Carrilho, a diretora do Departamento de Recursos Humanos da Universidade de São Paulo, a professora doutora Ana Carla Biacheriani, o vice-diretor do Instituto de Química de São Carlos, o professor Dr. Hamilton Varela, o ex-diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o professor Dr. Alexandre Nolasco, a ex-diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, professora doutora Silvana Michima, a procuradora da Universidade de São Paulo, de Campos de Ribeirão Preto, doutora Sandra de Abreu, superintendente da Assistência Social da Universidade de São Paulo, o doutor Fábio Guerrini, o prefeito do Campus USP, São Carlos, professor doutor Sérgio Paulo Campana Filho, diretor da USP Filarmónica, professor Dr. Rubens Russomano Ricciardi, delegação regional da Federação Paulista de Judô, o professor Kleber do Carmo, a dirigente da Diretoria Regional de Ensino de São Carlos e Região, professora Débora Gonzalez Costa Blanco, representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que muito colaborou na gestão do professor Tito José Bonagamba, nomeadamente na realização de diversas atividades, e com um agradecimento muito especial pela sua presença, o Tenente-Coronel Alexandre Wellington, o coordenador do projeto Portinari, professor João Cândido Portinari, também presente entre nós, os gestores e proprietários da Fazenda Museu Santa Maria do Monjolino, aqui em São Carlos, o engenheiro Décio Luís Malta Campos e a doutora Vera Regina Zavaglia Malta Campos, ex-diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, o professor Dr. Dante Martinelli e, claro, a magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Wanda Hoffmann. Professor Tito José Bonagamba, a palavra é sua. Agradeço a presença de todos. Só de passar os olhos aqui, eu vejo muitas pessoas que participaram de um processo fundamental, que foi a gestão do Instituto de Física de São Carlos no período de 2014 a 2018. No discurso de posse, aconteceu em 17 de março de 2014, nesse mesmo auditório, repleto de pessoas também, eu chamei a atenção no meu discurso que eu me preocuparia muito com a USP e a sociedade, solidariedade acadêmica, elegância acadêmica, acolhimento e me preocuparia muito com as atividades fim. Mas foi interessante que em fevereiro de 2014, em uma sala da Poli, eu me lembro muito do professor Hernandes,
depois de ter feito uma análise da situação financeira da Universidade de São Paulo, ele transmitiu boas notícias para todos os diretores que estavam lá presentes, que nós tínhamos uma situação financeira muito preocupante e que nós teríamos 4 anos de muito trabalho. Eu encarei essa situação pedindo permissão ao professor João Carlos de Portinari para trazer esse quadro que traz essa preocupação, o quadro de Portinari, que traz a menção de guerra, mas uma menção de guerra que nos remete à reflexão, ou seja, na solução dos problemas financeiros e também na solução dos problemas de conflitos humanos que apareceram naquele momento. Então, foram problemas de extrema dificuldade que todos nós, diretores e todos os parceiros que atuam dentro da Universidade de São Paulo foram fundamentais. E eu traria, então, assim, como um alento, e eu tive esses 2 quadros na minha sala o tempo todo, Guerra e Paz, muito olhando para o paz, nesse sentido de que o esforço que nós fizemos para resolver as questões da Universidade de São Paulo, com a orientação do professor Varran, do professor Zago e de todos os elementos que atuam nas reitorias e nas unidades, foram competentes o suficiente para entender a situação e encontrar uma solução excelente, de tal modo que hoje nós nos encontramos em uma situação melhor. Na realidade, quando a gente fala em entronização, é uma situação injusta, porque a gente coloca o quadro de uma pessoa, e na realidade eu entendo que esse quadro deveria ser parecido com esse quadro de Tarsílio do Amaral, quadro de operários, onde todos nós, principalmente aqueles que estão nos prestigiando aqui, presentes, deveriam estar aqui, porque não é o trabalho de um diretor. Todos são apoiados, né? Então, essa questão da diretoria é algo que nos faz trabalhar com muitas pessoas. E eu expando, então, é claro que esse quadro vai ficar na parede, mas tenho certeza que cada um de vocês farão parte desse quadro, que na verdade eu coloco uma menção ao meu pai e minha mãe, que eles pintaram em 1960, não sei se é uma obra de arte boa ou não, mas é o quadro que vai ficar na parede dos ex-diretores. Na realidade, eu entendi, quando assumi essa posição de diretor, eu vou falar um pouco eu, mas sempre carregado do nosso. Então, perdoem-me pelo eu, né? Chu, meu vice-diretor, Richard, meu outro vice-diretor. Eu não vejo o Richard estar aqui. Richard, manda a mão para mim. Os assistentes e todos mais. Mas eu entendo que a Universidade de São Paulo é um todo, e esse dizer ciência nos faz vencer, ela tem que ser acompanhado também de solidariedade, a solidariedade acadêmica, onde temos que atuar de braços dados, e o trajeto dessa minha apresentação terá um grande peso dessa colocação. E, na verdade, a gente precisa ter uma imersão total em várias frentes de atuação dentro do ambiente da Universidade de São Paulo. Escolas, faculdades, institutos, hospitais, museus e, principalmente, a nossa presença intensa no campus de São Paulo, mas não somente no campus de São Paulo. O campus de São Paulo tem a riqueza de ter várias instituições onde nós atuamos intensamente, porém eu gostaria de passar por cada um dos campi que nós interagimos. O primeiro, recebendo aqui a nossa pró-reitora, bem-vinda, professora Cidinha, o campus de Bauru, que nos trouxe assim muita atenção durante o período de gestão da professora Cidinha, a luta lindíssima sua, do professor Carlos também, que nos prestigia aqui, para a criação do curso de medicina, e eu tive o prazer de acompanhar, fazendo um esforço muito grande, sendo membro da Comissão de Orçamento e Patrimônio. Parabenizo. O campus de Lorena é um campus que eu pouco visitei, mas por uma sugestão do professor Hernandes como pró-reitor de graduação, nós construímos os laboratórios de ensino. Quem conhece os laboratórios de ensino de física do Instituto de Física de São Carlos, a dimensão que eles têm, nós fizemos praticamente uma duplicação de toda a nossa infraestrutura e modernizado, com as apostilas muito bem editadas, instrumentos modernos e toda a documentação como se nós tivéssemos uma indústria, uma empresa que constrói equipamentos. Agradeço, professor Hernandes, a sugestão, que foi uma tarefa que eu agradeço a todos os colegas de oficina mecânica, laboratórios de ensino e gestão financeira também no Instituto, que muito nos auxiliaram. O campus de Piracicaba, que também estivemos sempre presentes lá, e aqui eu trago uma boa lembrança, que foi uma tarefa do professor Varran, ainda como pró-reitor de pós-graduação, que me solicitou que auxiliasse na criação do programa de pós-graduação em bioenergia, unindo as universidades de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp. Nós temos o campus de Pirassununga também, que interagimos de forma intensa. O campus de Ribeirão Preto, que tem um aspecto especial. O professor Pietro me olha com um sorriso, né? Eu tenho um carinho muito grande
por esse campus, não somente pela Filô, na área de Física e Ciências Exatas, mas também na área de Música. Temos aqui o professor Rubens Russomano Richard, vou comentar rapidamente, posteriormente. Mas é um campus, eu nasci do lado desse campus, na Vila Tibério, tenho muito carinho por esse campus. Iniciei minha iniciação científica aqui e comecei meu mestrado também nesse. Não sei se o senhor sabia disso, professor Carlotti, mas eu passei por esse e nós tivemos, né, nossa família teve uma grande pessoa nesse departamento de fisiologia, que foi minha cunhada, que infelizmente faleceu recentemente, mas nós tivemos uma homenagem lindíssima. Então, em nome da minha família, eu agradeço a Faculdade de Medicina, porque ela realmente foi especial para a nossa família. O campus de Santos, eu pouco conheço, mas tem muita relação com a minha atividade própria, que é muito forte na área de petróleo, mas não faltou também grande parceria com o professor Piqueira. Centro de Biologia Marinha, com troca de funcionários, o Museu de Zoologia da USP, com o professor Marcos Tavares, o Museu de Arte Contemporânea, já vocês vão entender por quê, mas sempre no sonho de um diretor visitar outras unidades, na tentativa de construir algo que ainda não existe na Universidade de São Paulo, que é ter unidades irmãs. Unidades irmãs que são aquelas que se identificam em áreas de atividade e que poderiam atuar de forma conjunta. Trabalhamos um pouco com a professora Margarete nessa área, que também foi apresentada pelo professor José Nelson no último instante aqui, né, da homenagem, onde a gente discutia a questão da biologia estrutural, biologia molecular, que muito se unia a essa questão, e outras unidades também. Enfim, um diretor, eu entendo, da Universidade de São Paulo, ele não pode viver somente o ambiente do seu instituto. Se ele viver somente esse ambiente, certamente o seu instituto será fadado a isolamento. Então, nós fizemos um esforço gigantesco para estarmos próximos da Pró-Reitoria de Graduação. O professor Hernandes passava todo o tempo com ele ali, pensando nos problemas do nosso instituto e como a universidade pensava. Pós-graduação, aliás, a pós-graduação antiga, nessa minha convivência, que eu comecei com as professoras Feli Vilela, com o professor Corbani, tive a sorte de atuar com o professor Varran na coordenação da Câmara de Avaliação, e hoje entendo que tenho uma boa parceria com o professor Carlotti também, e não esquecendo da professora Bernadette. Mas a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, eu vou navegar um pouco sobre essa questão daqui a pouco. Pró-Reitoria de Pesquisa, intensas atividades, superintendência jurídica, com a professora Maria Paula Dallari, no pensamento de fazer com que os nossos projetos, nossos convênios tivessem uma dimensão, uma rapidez muito grande. O Instituto foi grande parceiro com a nossa funcionária Ana Paula Plaza, que foi um parceiro exemplo nessa atividade. A Superintendência de Espaço Físico, que nós construímos nesse instituto, mesmo nessa situação de aperto, no final dessa apresentação apresentarei, e também nós tivemos a questão da acessibilidade que o nosso Ministério Público Local nos colocou para executar essas ações com grande celeridade. Mas atuamos também intensamente no Instituto de Estudos Avançados, principalmente no início da transformação de uma gestão para outra. Ainda era o professor Martin Grossman, o coordenador do Instituto de Estudos Avançados, e a gente teve transformações intensas em nosso campus, com o professor Sérgio Mascarenhas, a professora Milton Varela e outros grandes nomes que estiveram dispostos a coordenar essa instituição e que a gente teve que tratar com muito carinho durante essa transição, principalmente respeitando as pessoas mais antigas. A Agência USP de Inovação, daqui a pouco eu falo por quê, e a Superintendência de Tecnologia da Informação, porque nós sempre fomos partícipes de um movimento onde nós temos que ajudar a STI a entender como nós preenchemos todos esses sistemas de informática, né, de preenchimento digital dos nossos dados. Enfim, logicamente, não esquecendo de todas as comissões internas do Instituto de Física de São Carlos, porque é um processo que não se chega na pró-reitoria sem falar com seus pares também dentro da instituição. Dentro das atividades que foram atribuídas a esse diretor, nós ganhamos como presente inicial, logo em 2014, uma tarefa simples, né? Que era a Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário, discussão sobre a estrutura de poder e governança na universidade nos momentos mais tranquilos que nós passávamos, né? Inclusive dentro dessa comissão. Foi uma tarefa extenuante que começou nesse auditório. Obviamente, eu acompanhava o coordenador, que era o professor Carlos Martins, que ele foi um excelente professor para todos os diretores daquele momento, que é aquela pessoa que vivia muito bem a dimensão ou a linha entre a atividade política e a atividade acadêmica, sabia combinar muito bem essa situação.
Fui membro da comissão, titular da Comissão de Orçamento e Patrimônio, outra comissão também que não era fácil, né? Eu destaco um dia especial, onde nós fomos resgatados por alguns, né? O professor Hernandes, passamos uma situação extremamente difícil, o senhor Calotti também nos apoiou quando estávamos propondo as condições de sustentabilidade da Universidade de São Paulo. Ficamos 4 horas presos na área externa da reitoria, esperando o acesso àquele momento. Todos os diretores, né, passaram por isso, onde fomos agredidos intensamente. Fui vice-presidente do Conselho Gestor do Conselho Gestor e da Comissão de Planejamento Acadêmico. Novamente aqui o vice, de fato, foi ativo, que eu fui vice do professor Carlos Martins. Pena que ele não está aqui hoje, mas fui um braço direito dele em todos os momentos também. Enfim, assumi a presidência do Conselho Gestor e da Comissão de Planejamento Acadêmico e ganhei um presente também, né, no momento que nós tínhamos uma prefeitura, que era o professor Terra, que atuávamos conjuntamente de forma excelente, mas houve uma transformação e nesse período o campus ficou sem prefeito e eu ganhei esse presente, né? Eu fui um prefeito interino, também, aparentemente, vocês tinham uma mira muito boa, porque foi um mês, talvez o mês mais difícil. O tenente-coronel Wellington sorri também, né? E sabe quanto nós tivemos que trabalhar para a segurança e a qualidade de vida dentro desse campus, com invasões e tudo mais. E, finalmente, a presidência da Comissão Permanente de Prevenção e Proteção Universitária para o campus USP de São Carlos. Foram 2 anos de intensa atividade que eu vou descrever um pouquinho com mais detalhes daqui a pouco. Então, não foi fácil, e como não é a vida de nenhum diretor, porque ele tem que assumir inúmeras atribuições, e normalmente quem é da própria instituição não imagina isso, pensa que o diretor é aquele que fica naquela sala, cercado muito bem pelos assistentes, isso eu não posso reclamar, mas a gente tem que sair dessa zona, não de conforto, né, mas limítrofe da instituição para a universidade como um todo. Então, nós trabalhamos muito com essa questão de acolhimento, segurança e bem-estar, e nesse momento nós nos aproximamos de todas as estruturas excelentes que a Universidade de São Paulo oferece. Tive o prazer de conhecer a professora Eva Blay, e não somente a professora Eva Blay, mas todas as parceiras que atuam com ela, e aqui eu destaco também a nossa assistente social, Rosa. Onde você está, Rosa? Obrigado, você está distante aí no fundo, mas também é uma pessoa com a sua equipe que nos auxiliou um movimento de reflexão, pensando acolhimento, segurança e bem-estar. Nós estivemos muito próximos também do ministro da Justiça, professor José Gregori, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da USP, a Procuradoria-Geral, todo o tempo associado, refletindo de uma forma integrada. Aqui eu destaco a nossa procuradora Alessandra, local, que agora está em Ribeirão Preto, não sei se ela se encontra, mas agradeço. E também eu destaco o doutor Marcelo Bittar, que na questão disciplinar nos auxiliou tremendamente. Estava todo o tempo ao lado dessas pessoas. A Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, o professor Vicentim, que sempre nos deu apoio e sempre estávamos ouvindo. Nós tivemos aqui a questão da Superintendência de Assistência Social, que nos trazia reflexões importantes e temas de discussão pesada. O professor Valdir também nos acolheu. O Departamento de Recursos Humanos, agradeço, a professora Ana Carla, ali ao lado do Paulo Celestini, que nos ajudaram muito. Muito obrigado pela presença, agradeço o esforço de sair de tão longe, não é, Ana Carla, para estar aqui presente. Muito obrigado. E nós não nos comunicamos através de ofício, sim de almoços, onde a gente refletia como a gente pode pensar a melhor colocação e recepção possível a todos os funcionários da Universidade de São Paulo. São outras coisas que as pessoas não conhecem, professora Ana Carla, e que no momento desse é importante lembrar, né? Nós pensamos sim, não através de ofícios, mas na forma de atuar de forma parceira e amiga. O Instituto de Psicologia, pena que o professor Gerson Tomanari não está aqui, mas como diretor de unidade, uma pessoa que se preocupava com a questão do acolhimento, do bem-estar, eu sentei no divã desse Instituto de Psicologia várias vezes. E mesmo sorrindo, eu não brinco. Foi verdade, ele nos atendeu de forma pronta. E também foi muito importante ter conhecido a FEA, através do professor Adalberto Fischmann, porque ele nos mostrou que é uma instituição que pensa na questão da psicologia. Tem 2 psicólogas extremamente importantes. A Tânia Casado, que desenvolve essas atividades de escritório de desenvolvimento de carreiras, e também a Cristina Limonge, que esteve nesse auditório, ambas estiveram aqui também, pensando nessa qualidade. A professora Limonge pensava na qualidade de vida no trabalho, mas a nossa proposta era ter uma qualidade de vida no ambiente acadêmico.
Somo aqui o dinamismo do professor Luiz Carlos no ICB, que abraçou também essa ideia, nos apoiou. A IFERP, que agora acabo de ver meus colegas aqui que chegaram, né? O professor Cristiano Barreiro, o professor Papote, Marcelo Papote, agradeço suas presenças, e o professor Cristiano também, que nos apoiou intensamente na rota final. Estruturas similares dentro e fora da Universidade de São Paulo nessa questão, e por sorte, em um almoço na casa do professor João Cândido Portinari, eu tive a chance de conhecer o professor Ridá Enafa, que naquele momento liderava o laboratório de observação da vida do estudante no ambiente acadêmico das universidades francesas. Todo esse panorama, junto com o apoio da Polícia Militar, através do Tenente-Coronel Wellington, que se encontra presente aqui, agradeço sua presença, nós fizemos uma reflexão de imersão total para identificar todas as atividades que a Universidade de São Paulo pensou e propôs para que não fizéssemos algo que fosse individualizado, mas sim uma visão ampla e integrada da Universidade de São Paulo. Sempre respeitando as orientações, por exemplo, da professora Eva Blay, que dominava e ainda domina essa situação. Ela lamenta não estar aqui, eu lamento mais ainda, porque eu gostaria que ela estivesse presente. Nessa questão de segurança, o Tenente-Coronel Wellington e eu tivemos nesse auditório aqui uma audiência, Tenente-Coronel, que eu diria que começou por volta das 3 da tarde e terminou às 8 da noite, esse auditório repleto. Imaginem vocês todos os temas que foram discutidos aqui. Nós respondemos com grande elegância, o vice-prefeito Antônio Nelson nos apoiando, Rogério Condo, que infelizmente faleceu posteriormente, representando a STI, mostrando os programas de segurança oferecidos para as atividades do campus, e o Tenente-Coronel Belonte também, mostrando todas as nossas estratégias de inteligência para oferecer segurança no entorno do campus. Essa foi uma atividade muito importante que acabou resultando em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, que também não foi uma tarefa fácil. Enfim, nós tivemos também uma reflexão muito importante, isso é um fruto de um trabalho da professora Eva com a nossa assistente social Rosa, uma integração com a Universidade Federal de São Carlos, com os centros acadêmicos, pensando em dar um basta na situação que a taxa universitária de São Carlos tinha, que sempre terminavam com mortes de jovens da Universidade de São Paulo, ou jovens que participavam. A partir do momento que nós começamos a ter essa atividade integrada, o número de fatalidades caiu a 0. Muito bom, não é, professora Wanda? Essa atividade de integração com vocês, eu agradeço a sua presença, por isso que eu gostaria de contar com ela aqui, né? Lembrar que essas parcerias são fundamentais. E dentro do Instituto de Física de São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos era famoso porque ele tem o maior número de publicações em termos absolutos da Universidade de São Paulo, tem o maior número de patentes per capita da Universidade de São Paulo, graças ao nosso atual diretor, né, esse número grande de patentes, mas a gente tem um recorde também, o maior número de alunos que desistem do curso de Física da Universidade de São Paulo. Ninguém bate a gente. Okay? Por essa razão, nós pensamos como nós poderíamos resolver essa questão, mandamos um documento de 15 páginas ao professor Hernandes com essa reflexão, e propusemos várias ações, lembrando novamente o que nós pensamos com o apoio do Serviço de Promoção Social, com a Rosa, de novo aqui no Instituto de Psicologia, nesse caso, sentando no divã do professor Gerson Tomanari, como ex-aluno desse instituto e como diretor dessa unidade, e pensando a situação pela qual nossos alunos passavam. E não só isso, o perfil do docente que atua nesse instituto. Isso foi muito importante e nós aproveitamos de novo as psicólogas Tânia Casado, Cristina Limonge, USP Mulheres novamente, aquelas estruturas similares dentro e fora da universidade, lembrando o Observatório Nacional da Vida do Estudante, e nós fizemos uma imersão total nesse tema, lembrando novamente que eu fui aluno dessa instituição. Eu me coloquei como aluno dessa instituição e também como docente e, naquele momento, gestor dessa instituição. Introduzimos aqui variações psicológicas com equipes profissionais do Instituto de Psicologia, lideradas pela professora Ivete Lemon, que veio aqui e nos apoiou. Fizemos análises vocacionais, tivemos várias atividades desta classe, alunos que estavam um pouco perdidos dentro dessa instituição e queriam ter atividades como um grupo de astronomia ou uma atividade de organização de eventos. Sempre apoiamos e, ao aceitar essa atividade desses alunos, eles se sentiram pertencentes ao Instituto e tiveram uma excelente transformação em suas vidas também. Esses casos não são relatados nas matérias do Rui, nosso cerimonialista e também jornalista, que essas situações a gente guarda no coração e no cuidado de não
expor as pessoas. Mas nós temos inúmeros casos onde tivemos sucesso, professor Varran. Palestras motivacionais, contatos com familiares, atendimento personalizado e equipe preparada. Eu não sei se o professor Leonardo Paulo Maia está aqui. Obrigado, professor Leonardo Paulo Maia, que foi a grande liderança que nos apoiou nessas atividades. Enfim, outro tema importante, por ser um instituto que é líder na questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós procuramos também nos inserir nesse ambiente que é o ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Lembrando que o IPT está inserido nessa questão. Nós temos aí o Centro Paula Souza, a Inova, a ETEC, a FATEC, que foi uma parceira nossa durante essa gestão, FAPESP, Invest São Paulo, as duas universidades paulistas, nossas co-irmãs, os parques tecnológicos, e nós fizemos uma imersão participando sempre desses eventos para inserir o perfil do Instituto de Física de São Carlos nesse ambiente, não só ficar isolado dentro do ambiente acadêmico. Para essa finalidade, com o apoio da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Pró-Reitoria de Pesquisa, Agência Augusto de Inovação, o grupo Núcleo de Política e Gestão Tecnológica do professor Ari Plonsky, enfim, o Instituto de Estudos Avançados e, no caso da Sociedade Brasileira de Física, vem fazer um movimento de integração e, de fato, colocar essa questão pesquisa, desenvolvimento e inovação de uma forma oficialmente integrada dentro do ambiente da ciência, tecnologia e inovação do Brasil e do governo do Estado de São Paulo. Dentro do Instituto de Física de São Carlos, nós criamos a Comissão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Científica e Tecnológica, que a gente chamava de SICT, que promovia palestras sobre ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do IFISC, palestras perguntando a comunidade física pode contribuir ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil e, mais do que isso, a comunidade acadêmica pode contribuir ao desenvolvimento econômico do Brasil, não se limitando somente ao ambiente de São Carlos ou da USP, mas participando de eventos da SBPC, Sociedade Brasileira de Física e várias instituições, universidades federais ao longo do Brasil, procurando saber a trajetória dos nossos alunos que atuam fora da academia, a questão da propriedade intelectual do Instituto, captação de recursos fora das agências públicas de fomento, obviamente apresentando palestras para empresas no IFISC, ou seja, empresas vinham ao IFISC apresentar palestras para nos conhecer, várias delas vieram e já têm projetos assinados conosco. Nós começamos a apresentar palestras do IFISC nas empresas, também tendo sucesso, e nós aí numa apresentação desse projeto da SICT ao professor Vilauços Oliva, enquanto presidente do CNPq, nessa discussão nasceu o nosso projeto piloto do doutorado acadêmico industrial, que está tendo sucesso. Ou seja, nós temos um ambiente hoje que tenta fazer com que o Instituto converse com todas essas instituições, empresas e assim por diante, para que a gente tenha um alto grau de motivação aos nossos atuais e futuros alunos e, mais do que isso, perspectivas de emprego consolidadas, tanto dentro quanto fora da academia. Hoje, se vocês olharem, lerem esse livro, está à disposição para download na página do IFISC, vocês vão ver aí que trajetórias importantes esses alunos têm. E antes a gente imaginava que aqueles que não ficam dentro da academia, na área de física, não serviam muito para nada, mas o que a gente tem visto é que tem um potencial tremendo de transformação. Também nos associamos à Pró-Reitoria de Pesquisa, Instituto de Estudos Avançados, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, para discutir essa questão da ciência e indústria dentro do ambiente da USP como um todo, dentro do projeto USP Workshops Estratégicos, esse em particular discutindo workshops ciência e indústria, construindo novos caminhos em tempos desafiadores, trazendo aí todas as pessoas de peso no ambiente paulista e nacional para essa discussão. Foi uma discussão muito importante. Nós tivemos aí pessoas de peso participante, não nos omitimos também de participar de eventos que a Unicamp produziu sobre essa questão de física industrial em países emergentes e sempre estive aí disposto. Em nenhum momento, o professor João Fernando está aqui? Moringa? Já foi, né? Mas o João Fernando foi um grande estimulador, ele sempre nos solicitava a apresentar palestras e o professor Tito Bonagamba estava sempre disposto com a sua palestra, apresentando essa questão do ambiente da pesquisa básica aplicada a desenvolvimento e inovação. Em particular, neste dia, eu estava apresentando a palestra ao Pedro Woncholski e a ele, né, o nosso querido Moringa, para que a Embrapi, através do professor Jorge Guimarães, conhecesse o projeto proposto pelo professor Vanderlei Banhato, acompanhado do professor Glaucio e também do professor Igor Polikarpov,
no sucesso que resultou na assinatura do projeto aqui com o professor Zago, o professor Jorge Guimarães e no ministro de Ciência e Tecnologia naquele momento, que era o ministro Kassab. Mas também não me poupei de convidar, e eu acho que isso nós ainda temos que fazer muito, convidar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação para que viesse nos conhecer. Essa era a subsecretária Ana Abreu, que veio nos visitar e conheceu todo esse ambiente e saiu bastante impressionada aqui. Enfim, recebemos várias empresas, várias palestras e de grandes nomes de investidores e industriais brasileiros. E nós também, o meu grupo não poupou, né? Que eu tenho que dar um pouco de carinho também ao meu grupo. Ao invés de esperar que a Petrobras nos visitasse, nós sempre estávamos presentes na Petrobras apresentando nossos projetos. Ou seja, íamos com todas as equipes, com os nossos técnicos, o Cido, o Edson, nosso engenheiro, outros professores, e eu também lá, de novo, apresentando não somente o IFISC, mas esse panorama que pudesse a USP como um todo aproveitar a interação com a Petrobras. Eu sempre terminava isso aí com essa questão, né? Eu não vou contar qual é esse sonho, mas vários deles estão sendo realizados e muitos deles me trazem preocupações porque são de muito grande porte. Né? Minha esposa me olha ali preocupada. Enfim, nós temos um movimento muito grande que começa com o professor Hernandes, com o Universitário por um Dia, Escola de Física Contemporânea, e nós demos continuidade procurando conversar com a comunidade pré-universitária, que eu não sei se vocês sabem o que é a comunidade pré-universitária, mas a gente não fala somente com os alunos de ensino médio fundamental, a gente fala também com seus pais, seus professores e os diretores de escola. Em destaque também com a diretoria regional, a professora Débora, agradeço a sua presença aqui, uma grande parceira nessas atividades, onde nós estávamos aí todo o tempo nesse instituto, recebendo o ministro de Ciência e Tecnologia, o presidente do CNPq, presidente da Sociedade Brasileira de Física, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, para entregar medalhas para a molecada aqui. O professor Hernandes está aqui no cantinho, não esqueci de você, não, né? Mas aqui junto com o secretário da Educação, Naline, entregando medalhas, nós lá na Alcânia entregando medalhas para os nossos atletas acadêmicos, ganhando medalhas internacionais, uma equipe fantástica, e também um aspecto importante de incluir certos setores que não estavam aparecendo, né, Hernandes, nessa comunidade, que eram os indígenas. Herbert, eu falo de você daqui a pouco. Nós tivemos aqui um evento com indígenas e em um dado momento no coffee break, eu estava somente com esses alunos e percebi algo estranho que não deveria ser para nenhum dos brasileiros. Ser o único a não falar o tupi-guarani na sala. Ser o único a não falar a língua nativa brasileira. Isso, imediatamente, com o Herbert, nosso parceiro, nós decidimos, com o apoio da professora Débora, ir para São Paulo, praticamente no outro dia, encontramos com os diretores regionais que atuavam em regiões que continham aldeias indígenas, e nós tivemos, aí está o Herbert, né, Herbert, com os braços abertos, em uma aldeia indígena perto de São Paulo, ensinando, demonstrando física com tradução simultânea em tupi-guarani. Foi o primeiro evento universitário por um dia nessa língua, e o Herbert aprontou a maior baderna aí, né? Você, né, quase virou cacique naquele dia, né? Muito obrigado. Nós temos também a Escola de Física Contemporânea, que traz os melhores alunos de ensino médio, medalhistas, e nesse ano em particular aqui, com apoio também da professora Débora, aumentamos o número de mulheres presentes e o número de alunos das escolas públicas, sempre seguindo a orientação do professor Varran, do professor Zago e assim por diante. Nós somos obedientes. Falamos com os pais nesse auditório aqui, toda vez nós falamos, e aqui então eu coloco em destaque a professora Débora Blanco, porque ela realmente é uma parceira fundamental nessas atividades. Mas também nós não paramos só na questão de ter uma aproximação com a juventude, a comunidade pré-universitária através da ciência. Nós entendemos também que a conversa através da arte, ela também é importante. Fizemos duas grandes parcerias, uma delas com o professor Rubens Russomano Richard, o professor titular da Filô de Ribeirão Preto, Departamento de Música. Agradeço a sua presença e amizade antiga. Nós começamos nossos concertos aqui no Instituto de Física de São Carlos, nesse auditório, mas ele começou a tomar proporções gigantescas e o Corpo de Bombeiros nos proibiu, e nós nos transferimos para a prefeitura, o Teatro Municipal da cidade, onde a gente tem uma trajetória, e ao longo do tempo, com o apoio do Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão do Campus USP de São Carlos, a professora Elizabeth Assaf,
Rosane também nos atenderam, então o professor João Marcos anteriormente. Foi um movimento lindo. Eu acredito que de 2014 para cá, a USP Filarmônica, que eu gosto de chamar de orquestra acadêmica, porque ela é composta por alunos, professores e funcionários, ela tem um impacto tremendo nessa cidade e que nos permite ter uma conversa, de ter concertos que a gente pode inserir ciência, como nesse, com o grande pianista Caio Pagano, que nós introduzimos a questão da série de Fibonacci na composição musical. E também aqui trouxemos outros cantores de peso, como Fernando Portari e a professora Andréa Reis, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, que é uma excelente cantora, não sei se todos sabem, né? Os nossos amigos da FOB conhecem muito bem. Mas nós tivemos também a sorte de ter ganhado a parceria com o apoio do professor João Cândido Portinari. Agradeço o seu enorme esforço de estar aqui em São Carlos hoje, professor João Cândido, uma amizade também muito importante, onde nós conseguimos movimentar ao longo de 40 dias uma exposição que conectava a arte à ciência, em vários temas, e para isso nós contamos com as palestras do professor João Cândido, com a nossa amiga Sueli Vilar, uma incansável, atuando juntamente com toda a molecada esse período, e nós adicionamos nesses eventos palestras, por exemplo, do professor Tom Dias para falar da água, porque nós tínhamos pinturas que tinham a ver com a água, nós trouxemos pessoas para falar do Instituto de Geologia de São Paulo para falar dos minerais, nós trouxemos o professor Dalari para falar da Comissão da Verdade na questão da cidadania, ou seja, nós tivemos importantes eventos e conseguimos até algo interessante, unir a USP Filarmônica com o projeto Portinari num concerto lindíssimo, colocando Portinari como pintor e os seus amigos músicos em um concerto só. Foi muito bonito, não é, professor João Cândido, professor Russomano, muito bonito. Enfim, esse concerto foi lindíssimo, eu agradeço aqui o apoio do vereador Robertinho Mori, que naquele momento era secretário de Cultura do município, novamente a professora Débora, porque para movimentar toda essa criançada não seria possível, né? Todos aqueles ônibus parando em fila, um movimento intenso. Volto a mostrar então a foto mais expressiva aí do professor Rubens Russomano e também do professor João Cândido Portinari. Agradeço ao grupo coordenador por essas atividades, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, começando com a professora Arminda, passando pelo professor Marcelo Romero, e um pouquinho, né, porque não tivemos esse contato nessa convivência, mas importante, o Centro Cultural e a Prefeitura de São Carlos, através do prefeito Paulo Ottomani, que nos recebeu e nos apoiou tremendamente. Mas nós não nos esquecemos da história da USP, em particular, em São Carlos, poucos sabem de dois elementos fundamentais da história da Universidade de São Paulo, principalmente aquela que envolve o interior do estado de São Paulo. Uma delas, eu escrevi um texto recentemente sobre o fato de termos esquecido de celebrar os 70 anos da USP do interior. 24 de setembro de 1948 foi promulgada essa lei, número 161, que dispunha sobre a criação de estabelecimentos de ensino superior em cidades do interior do estado de São Paulo. Miguel Petrilli, deputado estadual são carlense, pouco reconhecido, e às vezes em outras instituições com a história não bem contada, que demonstra que ele foi o primeiro, ouvindo Adhemar de Barros, o discurso para ser governador do estado de São Paulo, ele se envolve, aplica esse pedido em julho de 1947, um ano depois, tendo passado por reuniões intensas do Conselho Universitário, tendo veto total, por unanimidade, do Conselho Universitário da USP, tendo o veto do governador do estado de São Paulo, ele cria um movimento que insere Luiz Augusto de Matos, que também depois submete um pedido também para a criação da USP, Universidade de Ribeirão Preto, um movimento que cria então algo que transforma o interior do estado de São Paulo, mas que é uma pessoa ainda muito esquecida. Outro elemento histórico está contido na Fazenda Santa Maria do Monjolim, que é a história do professor Ernesto Souza Campos, que também tem um patrimônio histórico gigantesco da Universidade de São Paulo, todos deveriam conhecer, é um patrimônio documentado, escrito, pertencente à reitoria da Universidade de São Paulo, e com o apoio do professor Marcelo Romero, aqui com a família Vera e o Dr. Décio apresentando toda essa documentação, que são membros da família que cuidam carinhosamente dessa documentação. Aqui o professor José Marcos, junto com o professor Carlos Godenberg, que me estimularam a abraçar essa causa. Nós trouxemos então o professor Marcelo Romero para que, junto com o Museu de Arte Contemporânea, pudéssemos, mesmo que não pudéssemos ter as obras em mãos, os documentos em mãos da Universidade de São Paulo, que a gente possa, no mínimo, proteger, digitalizar e preservar essa documentação. Eu agradeço então, a Rosane também está aqui nos apoiando, novamente
Quem visitar aqui vai ter um café muito gostoso, né? Quem não conhece está perdendo. E aqui, então, o último visitante foi o professor Inácio Poveda, que aí deixa uma memória de importância para que o MAC, junto com a equipe do Museu Santa Maria de Monjolinho, possa preservar algo. O Rui Sintra, meu parceiro aí, né, e Tito Bonagamba escreveram um livro muito legal, notas para mostrar aí que, né, professor Ernesto Souza Campos, uma história ainda por contar. Um papel importante, fundamental, onde aqui nós podemos ver, né, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas é um carimbo da Universidade de São Paulo, ou seja, é uma herança que ficou na mão do professor Ernesto Souza Campos e que eu acho que é importante nós recuperarmos. Outra questão importante, eu sei que vocês já estão cansados, mas eu tenho que falar porque são muitos parceiros e eu tenho que preservar todos. Uma importante parceria que nós tivemos foi, além da arte, nós também entendemos que o esporte é um aspecto fundamental de aproximação da universidade com a comunidade pré-universitária, porque o esporte contém tudo. Ele inclui a arte, mas inclui biomecânica, bioquímica, físico-química, biofísica e assim por diante. Todos esses elementos. E nós acabamos, aí sim, com o apoio do professor Cristiano Barreira e do professor Marcelo Papote, nós fizemos aí um movimento grande de mostrar que o esporte ele pode atingir dimensões parecidas com aquelas quando a gente pensa em ciência e indústria, a gente pode também pensar em ciência se associando às modalidades de alto rendimento brasileiras. Nós tivemos esse workshop estratégico na mesma estrutura da Pró-Reitoria de Pesquisa, com apoio da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Instituto de Estudos Avançados, associando a IFERP, a Escola de Educação Física e de Esporte de São Paulo, o IFISC entra aqui porque eu faço parte dessa atividade, a Federação Paulista de Judô, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o Instituto Kodokan, que representa o Japão, o esporte japonês no Brasil, a Universidade de Tsukuba, que é praticamente a única a ter escritório na Universidade de São Paulo, mas que nos apoia nessas atividades. Aqui, em particular, nós estamos com a professora Miriam e o professor Tito no Consulado Geral do Japão, discutindo o futuro das relações com a Universidade de Tsukuba através do judô de alto rendimento, de alta qualidade. Só para dar um exemplo, aqui nós temos um bicampeão mundial de judô, bronze olímpico em Barcelona, e o professor da Universidade de Tsukuba, que vai orientar uma aluna que nós estamos tendo contato agora. Esse projeto finaliza, né, ou tem início agora, recentemente nós lançamos o projeto Judô na IFERP, um núcleo de alto rendimento, formação continuada de professores do ensino médio e fundamental, novamente com o apoio da professora Débora, e a questão do universitário por um dia. Nós não fazemos isso sem o apoio das diretorias regionais de ensino e, novamente, nós estamos falando aqui de judô, de esporte, mas, na verdade, nós estamos falando de ciência que se promove entre os alunos. E com o pensamento, professor Hernandes, do universitário por um dia, dedicado a atletas que têm um caráter disciplinar distinto dos outros estudantes também. Enfim, na IFERP, eu brinquei naquele dia que a IFERP vestiu o kimono. Ok, eu não vou destacar todos, mas aqui a gente tem um vice-campeão mundial sênior, aqui nós temos um treinador de vários grandes nomes do judô brasileiro, destaco de Thiago Camilo, que certamente estará nos prestigiando em algum desses movimentos do Universitário por um dia, que a gente traz a molecada para conhecer a universidade, eles são de judô e de repente se encontram lá com o campeão olímpico brasileiro. Nós também ficamos felizes com isso. Nós então temos trazido vários jovens para a IFERP, para testes, núcleo de alto rendimento e assim por diante. Tendo apoio, a professora Cidinha nos prestigiou e quando ela nos prestigiou, a gente ofereceu mais segurança até que a Polícia Militar, Tenente Coronel Wellington, porque nós tínhamos aqui um karateca, terceiro dan, faixa preta, o diretor da IFERP, e ao lado dela um kodansha, que é acima da faixa preta, a protegendo. Eu não podia fazer melhor que isso. Nesses movimentos, nós temos tido um apoio de uma percepção. Eu tenho dado destaque para essa atividade que nunca foi inserida dessa forma, que uma hora que você se dispõe a apresentar a USP para alterar o desempenho do esporte brasileiro, essa comunidade acredita na gente. E aqui nós temos como apoiador o técnico da Seleção Brasileira de Karatê, que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, é Ricardo Aguiar, entre outros grandes nomes que estão em Ribeirão Preto, do voleibol olímpico, do basquetebol, natação. Luiz Vitor está aqui? O professor Luiz Vitor já foi? O professor Luiz Vitor, levei a esposa dele, que é uma atleta alemã, nadadora olímpica, né?
muito importante. E é claro que o pessoal deve estar pensando, puxa, o Tito não fala nada de São Carlos, eu vejo ali o cerimonialista batendo no relógio, mas eu não vejo caras tão bravas comigo aqui, Rui. Mas eu vou terminar. Aliás, é um direito que eu tenho de me despedir. Eu acho que foi um esforço grande. Eu não falei tchau para ninguém, nem pedi obrigado de forma pessoal, né? Então, inclusive é você, Rui, que tanto me ajudou, né? Pode rir. Mas aí todo mundo fala, mas você falou tudo dos outros e não falou nada de São Carlos. Ribeirão Preto, Portinari, né? Mas Ribeirão Preto, São Carlos, né? É um campus que eu tenho muita paixão. Eu vim aqui em 1978, quando meu pai me trouxe, né? Aqui há muito tempo. Infelizmente, ele não está mais conosco, com muito orgulho, mas sendo diretor do Instituto de Física de São Carlos e com todas as atribuições da CAECO, do Conselho Gestor, da Comissão de Segurança e assim por diante, na realidade, eu assumi essa prefeitura, não como prefeito, mas como parceiro. Ellen, você está aqui, Ellen? A Ellen já foi, né? Mas a Ellen foi uma grande parceira, sempre nos apoiando em todas as atividades. E a Ângela, que aposentou, né? Mas continua tendo contato conosco, ela sabe muito bem que perante o Conselho Gestor, a Comissão Permanente, Guarda Universitária, nosso guarda universitário, chefe da guarda universitária, Eduardo Balestreiro, obrigado por estar aqui presente também, parceiro fundamental, porque com a guarda universitária, no momento que nós assumimos as responsabilidades do campus, nós fizemos um mapa de risco das áreas 1 e 2 para saber onde eram as regiões que nós precisaríamos tomar cuidado. Fizemos esse mapa e não demos sossego ao professor Zago, ao professor Drogovic, aquelas pessoas que eram interface. Hoje, nós temos uma cobertura de câmeras, TVs que acompanham, né, todas as pessoas muito bem observadas, e com o apoio da STI, obviamente, também do professor Vicentim. Polícia Militar, volto aqui a destacar, então, o Tenente Coronel Wellington, que nessa nossa parceria de inúmeras reuniões, a gente tratou com inteligência e com princípios de direitos humanos, tanto é que a Polícia Militar hoje tem espaço nesse campus, de forma muito respeitada, até por aquelas pessoas que se indispunham com essa presença. Nós temos aqui o setor de manutenção, de novo, eu tenho que contar isso, porque isso é algo que pode até estimular os novos gestores. O professor Campana está aqui, o professor Terra também prefeito na época, o professor Edmundo não pôde estar presente, mas na gestão do professor Edmundo, muitas noites nós saímos em equipes de noite, andando milímetro por milímetro desse campus, desse e do seu também, professor Glaucio, lá na área 2, naquele que o senhor convive, né? Nosso, né? Não, e no entorno, não só da física, olhando se tínhamos árvores cobrindo iluminação, cobrindo câmeras de observação, fazendo poda cuidadosa e assim por diante. E a gente, hoje, se você anda nesse campus, ele está bem iluminado, porque a gente colocou todas as lâmpadas no lugar, tirou a árvore que cortava a iluminação, colocamos câmeras, consertamos e também deixamos as câmeras poder nos olhar. Então, quando você andar por aí, não faça coisa errada nesse campus, porque nós vamos ver. Com muitas câmeras. Então, aqui nós temos o serviço... Rosa, eu estou falando muito de você hoje, né? Mas transmita aos seus colegas, porque realmente essa parceria foi fundamental. O Núcleo de Direitos Humanos que nós criamos, Sueli, nossa secretária do Núcleo e também do ICC, obrigado também, fundamental a sua participação. A ouvidoria que nós criamos, ou seja, a gente criou um arcabouço muito parecido com aquela transparência que eu mostrei, a preocupação de ter essa imersão nas questões da qualidade de vida na Universidade de São Paulo e no seu entorno. O restaurante universitário também foi uma situação que nós tivemos que liderar com um confronto muito grande, os prefeitos do campus sabem muito bem disso, quando terceirizamos. E no ato de terceirizar, nós nos dispusemos a demonstrar para a comunidade de estudantes estudantil que nós apreciávamos o almoço e nós almoçamos várias vezes lá. Ou seja, meu cartão ainda sobrou alguns almoços, quem quiser me acompanhar um dia, e nós éramos muito bem recebidos. Tínhamos preocupação de poder ser rechaçados por representarmos a reitoria, a prefeitura do campus, mas não tivemos esse impacto. Okay? Nós tivemos, desculpa, eu estou pulando um pouco, o CDCC, não sei se o professor Walter está aí, Walter Liber ou a Salete, mas nós fizemos um esforço gigantesco para garantir que a casa do Centro de Divulgação Científica e Cultural fosse garantida dentro do orçamento do próprio CDCC, isso foi garantido, e outras atividades, sempre trazendo o professor Marcelo Romero para conhecer essa infraestrutura. Não vou falar mais do IEA, mas aqui eu agradeço, assim, de forma muito grande, todas essas atividades. Não teríamos tido êxito se não tivéssemos o professor Paulo Varoto atuando do nosso lado, o professor Germano atuando do nosso lado e seus vices,
o ICMC com o professor Nolasco, gostaria muito que ele estivesse aqui conosco hoje também. Enfrentamos várias paradas difíceis. O Instituto de Arquitetura e Urbanismo, com o professor Carlos Martins e depois com o professor Miguel Buzar, que agradeço também. E o próprio IFISC, né? Que aqui eu sou obrigado olhando vários rostos, né? Do IFISC, eu vejo a Neuza aqui, nossa assistente administrativa, que trabalhamos gigantescamente. Neuza, eu não vejo o Maurício, eu não estou vendo a Beth, mas também, não porque ela não esteja, mas talvez não a veja. Minha secretária, né, Cláudia, você está me olhando aí, me esquecendo, né? Não faça isso, né? Obrigado. Então, é um esforço muito grande e que o último movimento grande que envolveu um esforço para que todos compreendessem a proposta de criação dos Centros de Serviços Compartilhados em RH de São Carlos. E aí eu volto a destacar novamente a atuação da professora Ana Carla, enquanto diretora do DRH, e do nosso amigo Paulo Celestini, que muito nos ajudou nessa tarefa. Eu agradeço imensamente tudo que vocês fizeram, né? E aqui é uma paradinha, Su, para nós nos lembrarmos. A gente falou de 1978, e só para a gente refrescar um pouco, depois eu parto para a finalização, senão o Rui vai me bater de novo, com força. Vocês conhecem alguém nessa fotografia? Ju, você não pode falar. Já dei uma dica, né? Nenhuma sugestão? Alguém conhece esse? Esse sou eu. Alguém conhece esse? É o Chu, meu vice-diretor. Aqui o Richard não está porque ele estava na Inglaterra ainda, né? Mas aqui nós temos também o Ervino, que é o esposo da nossa bibliotecária, né, a Natalina, mas aqui nós temos o professor Panepucci. Nessa foto eu coloco que ele é muito especial, porque além do Chu, que eu brinco que é o meu irmão gêmeo acadêmico, né, embora tenhamos grandes diferenças, mas fazemos aniversário quase no mesmo dia, no mesmo ano, aqui eu tenho meus pais, ok? Eu tenho minha esposa, Janice, aqui, e minha irmã, que também me prestigia hoje. Então, eu estou cercado aqui do professor Panepucci, minha esposa, minha irmã, meus pais e o meu vice-diretor. Okay? E uma coisa interessante, Chu, não sei se você não fica com ciúmes, mas o Panepucci me escolheu para trabalhar com ele. Okay? Não sei se vocês conhecem o professor Panepucci, mas o professor Panepucci foi um grande nome, um grande administrador dessa instituição, e que, por sorte, eu fui aluno de mestrado e doutorado dele, e fui muito e voltei para São Paulo discutindo com ele os meus problemas e o da Universidade de São Paulo. Eu agradeço, porque ele me ensinou bastante, né? Quase finalizando, então, o pessoal pode perguntar, o que eu fiz para o IFISC, né? Porque só fala dos outros, né? Do campus e tudo mais, mas eu vou falar um pouquinho do IFISC. O IFISC foi uma unidade privilegiada durante minha gestão com Chu, com Richard, com Neuza, com Maurício, todos vocês que estão aqui, porque nós temos grandes projetos, né? Ganhamos muitos milhões de reais e pudemos executar obras. Então, isso que eu vou mostrar foi um ato de um gestor, né, Banhato, que nós temos essa responsabilidade, mas procurando oferecer para todos os grupos. Essa gestão 14-18 não teve não, porque a gente teve essa questão financeira saudável. Modernização total da infraestrutura para ensino, para pesquisa e ensino. Nossa instalação, nós hoje, não sei se vocês conhecem, mas são transformadores modernos. Não é mais aquela coisa que fica cheio de grama em volta, cheio de, né, tubos para tudo quanto é lado, vale a pena conhecer. Modernizamos toda a rede lógica e elétrica do Instituto. O Instituto é totalmente protegido com essa questão de proteção contra descargas atmosféricas. Okay? Difícil você vai ter um equipamento destruído, mas ainda pode acontecer. Modernização do sistema de refrigeração, modernização dos espaços físicos para pesquisa e tivemos edificações. Esse prédio aqui atrás, de 500 metros quadrados, foi construído durante essa gestão. Metade desse prédio não era ocupada, okay? Não tinha instalação elétrica, lógica, não tinha parede, não tinha nada. Hoje lá a gente tem uma infraestrutura, o professor Glaucio, feliz de estar habitando esse local, o professor Hernandes também, ou seja, a gente populou esse ambiente com grupos de peso, pessoas que representam o que há de melhor na Universidade de São Paulo. Nós terminamos obras que o professor Hernandes deu início, né? Problemas de acessibilidade concluídos, e aqui eu tenho que fazer um destaque especial à nossa colega Silene. A Silene está aqui, escondidinha.
da CEF. Silene, muito obrigado, você foi fundamental para o IFSC, para a execução dessas obras, o rigor de tratamento com as empresas. Enfim, praticamente terminando, inaugurando, é uma maravilha você poder atuar em um instituto que você tem 2 vice-diretores como esses, são super amigos, tem uma professora Ivone, aqui nós temos o professor Zago também nos prestigiando, e esse outro vice-diretor foi um grande parceiro. Glaucio, você se vê aí, está olhando com o olho assim, mas é você. Né? Aqui eu fiz questão de colocar o professor Hernandes também, mas professor Varran, me desculpe, eu não coloquei, mas você também, né, foi hiper especial para o Instituto, me desculpe. Enfim, são essas pessoas especiais, incluindo vocês que estão aqui, talvez tenha me esquecido de um ou outro, peço desculpas, mas todos presentes aqui são fundamentais, e eu agora me encontro num momento de tomar decisões na vida. Eu estou carregando essa interrogação, muitas oportunidades, não é por falta. Eu digo que a minha dúvida hoje é por excesso de oportunidades e não por falta de oportunidades. Eu agradeço primeiro a minha família, porque é a única que sabe a condição na qual a gente faz uma gestão desse tipo. Okay, então, eu vou bater palma para minha esposa, para minha irmã, minha filha, neta e genro. Obrigado. Para vocês, meus alunos que estão aqui até agora, aguentando essa conversa e querendo voltar para o laboratório, alunos e parceiros que esses estão como a família, são aqueles que entenderam que para fazer todas essas questões aqui, viver a universidade como um todo e ter amigos para todo quanto é lado, significa abandonar o laboratório, significa abandonar a família. Mas aqui eu tenho pessoas que eu tenho certeza que me tratam muito bem e que me apoiam. Enfim, a todos vocês que realmente aqui, passando o olho, eu peço desculpas se eu esqueci algum nome, né? Carlos Fobe, professor Pietro Filô, a EFERP aqui, diretor e vice-diretor, professor João Cândido Portinari, Rubens, atuando intensamente na música, as 2 amigas parceiras, Beth e Rosane, professor Jarbas, que eu me esqueci, que me ajudou na CICT, professor Dante, como trabalhamos naquela comissão de orçamento e patrimônio, enfim, embora esquecendo de alguns de vocês, aceitem assim o meu agradecimento gigantesco. Aqui eu termino agradecendo a presença do Dr. Issa também, porque ele aqui nos prestigia num movimento importante, que é dar atenção como diretor a qualquer pessoa que bata na porta. Doutor Issa, isso não foi exclusivo para vocês, embora vocês me tratem muito bem. Todos os pais, todos os filhos, todos os alunos que precisaram falar comigo, a Cláudia sabe disso, tendo problema, criando perigo, criando insatisfação, eu estava atendendo a todos e procurando dar uma solução. No seu caso, você tem um filho brilhante, né, e está se dando bem aqui, mas a gente tratou também de temas que eram de cortar o coração. E a gente teve sucesso. Alguns alunos que não se davam bem com a física e migraram para outras unidades, alguns alunos que migraram para outros países, assim, é um grau de satisfação tremendo ter conduzido aquela CAD com o auxílio do Leonardo Paulo Maia, que a gente, assim, eu termino então com a grande satisfação de ter conseguido ajudar muitas pessoas, inclusive alguns funcionários. Muito obrigado.